Paleolítico, a gente tem duas características principais. O Paleolítico foi uma época de desenvolvimento de instrumentos, foi uma época da necessidade de associação entre seres da mesma espécie. Então, o que acontece de certa forma? O desenvolvimento do homem, ele passou, até esse período, até o Homo sapiens sapiens, ele tinha uma característica de extrativismo vegetal e da caça, seja a pesca ou da caça propriamente dito. Então, o que significa? O homem, ele tinha que construir alguns instrumentos para poder praticar a subsistência. Então, a maneira como o homem sobrevivia era extraindo da natureza o que ele poderia se alimentar. Só que a constituição física do homem, ela é muito inferior à constituição física de muitos animais. Então, a gente não tem presas, a gente não tem a mesma agilidade que a dos outros animais, a gente não tem a mesma força física do que os outros animais, e sobretudo, a agilidade e a falta de presas. Então, não tinha como o homem se comparar com a força dos animais que eles caçavam. Porém, biologicamente, a gente tem uma parte do nosso corpo que mudou completamente na história, que é o polegar opositor. Então, o polegar opositor, ele deu a possibilidade do homem construir instrumentos e ter um desenvolvimento, um manuseio artesanal dos objetos, coisa que os animais não conseguem. Então, houve a possibilidade física de você conseguir construir esses instrumentos, ao mesmo tempo houve a necessidade de subsistência, de construir esses primeiros instrumentos. Então, eram instrumentos de caça e de proteção. Então, você tem a formação de lanças, de facas, feitas principalmente com pedra. Além disso, da mesma forma que o homem ele tinha uma constituição biológica inferior em relação ao animal, ele precisava se associar, se reunir em grupos. E essa reunião de grupos ele era feita entre seres da mesma espécie e, sobretudo, com laços sanguíneos. Então, você se juntava com a sua família, você tinha esses laços sanguíneos e você parava num local, consumia o que precisava consumir, sobrevivia da maneira que dava. Então, você tem uma outra característica do homem nesse período. Ele era nômade. Então, esse nomadismo do homem, ele foi muito importante para a própria sobrevivência, por causa também de uma questão geológica da Terra, que passava por várias mudanças climáticas nessa época. No fim do Paleolítico, o que a gente tem nesse período, a gente tem a chamada última glaciação. A última glaciação da Terra modificou completamente o clima e a vegetação e a geografia da Terra. Então, o que aconteceu? Essas tribos, essas bem pequenas comunidades, famílias que ficavam se deslocando de um local para o outro para poder sobreviver, eles tiveram uma faixa menor de território na Terra que eles poderiam ocupar. Então, essa faixa menor de território na Terra auxiliou no ajuntamento dessas tribos e a construção de pequenas comunidades, que é o que acontece no Neolítico. Mas no Paleolítico, o que a gente tem é essa sociedade nômade que precisa se deslocar para sobreviver. Então, de uma maneira geral, a gente tem no desenvolvimento do Paleolítico o homem caçador, o homem nômade e que ele precisa desenvolver não só instrumentos, como os princípios de associação. Então, você se associa àqueles da mesma espécie para a sua sobrevivência. Então, é todo um desenvolvimento técnico, um desenvolvimento pessoal e comunitário a partir da necessidade da sobrevivência.
Isso vai se modificar depois da última glaciação, que a partir do momento que eles precisarem ficar apenas um local e uma faixa territorial menor, você também você passa a modificar a sua maneira de enxergar o outro e a sua comunidade. E muito porque depois da última glaciação, houve uma escassez de alimento muito grande, então você tinha que desenvolver outras técnicas de subsistência. E como o homem estava acostumado a se transformar, a se modificar, então você teve que desenvolver, por exemplo, o processo de sedentarização e de se estabelecer num local e produzir. Então é interessante nessa época, como a gente tem a questão do extrativismo, você tem uma maneira de enxergar a terra de forma diferente do que a gente enxerga hoje. Então a terra, ela doava, ela apenas estava dando aquele produto que você consumia. Você não enxergava a terra como uma maneira de você adquirir riqueza. Então é uma perspectiva diferente do que acontece depois do ajuntamento do homem, da construção das primeiras comunidades. Então o que a gente fala do período neolítico é esse, é o período da Idade da Pedra Lascada. Ele tem um período temporal muito grande, uma época muito longa, e tem alguns tópicos que são importantes. Então, entender que foi a construção dos primeiros instrumentos, a ideia de associação, mas, sobretudo, ele era muito relacionado à ideia de sobrevivência e à necessidade de você ser um nômade. No próximo vídeo, a gente fala sobre o que foi o período neolítico e o desenvolvimento do homem como comunidade e o início do que a gente entende do que é hoje as primeiras organizações políticas.